Agora vamos ver alguns exemplos numéricos para ajudar a consolidar os conceitos trabalhados até o presente momento. Vamos estar utilizando ainda aquilo que está em boa parte dos manuais, que ainda se refere à versão 5ª do Manual do Balanço de Pagamentos, no que se refere a convenções de sinais, mas a lógica ela segue, porque toda a estrutura de débitos e créditos também permanece. Bom, vejamos uma economia hipotética com os seguintes dados, em bilhões de dólares. Ela exporta 100 bilhões de dólares e importa 50 bilhões de dólares, de modo que a sua balança comercial é 50 bilhões de dólares superavitária. Lembrando que aqui, entradas de dólares na economia como uma exportação são registradas a crédito com sinal positivo nas contas operacionais e a débito com sinal negativo na conta caixa, haveres de curto prazo ou variação de reservas. Já saídas de dólares da economia por pagamentos diversos são registradas a débito nas contas operacionais, as importações, por exemplo, menos 50 bilhões, e um crédito correspondente na conta de caixa. No caso, a caixa está diminuindo, não aumentando. O aumento do caixa é a débito porque é uma conta espelho. Serviços e rendas, que são vários itens, mas juntando aqui o total das receitas por serviços diversos e receitas associadas a lucro, juros, dividendos, ordenados, menos as despesas correspondentes, eu tenho 30%, 30 bilhões de dólares em receitas, 100 bilhões em despesas, um déficit nesse conjunto de contas, serviços e rendas. Lembrando que não só os sinais se alteram na nova versão do balanço de pagamentos, como a estrutura das contas também, mas nós veremos isso mais adiante. Transferências unilaterais, assim como erros ou omissões, nós vamos simplificar e deixar nulo. É importante lembrar que as transferências unilaterais são muito importantes para muitos países, em função dos recursos recebidos por migrantes. O resultado em conta corrente é a soma desses três itens: transferências unilaterais 0, balança comercial superavitária de 50 e o déficit em serviços e rendas de menos 70, de modo que a economia tem um resultado em conta corrente deficitário de 20 bilhões de dólares. Vamos lembrar que, do ponto de vista das nossas abordagens anteriores, esses 20 bilhões de dólares representam basicamente, se não houver variações de preço e outros ajustes contábeis, o efeito sobre a posição internacional de investimentos. Então, um país que tem um déficit em conta corrente, tudo mais constante, piora a posição internacional de investimentos. Nessa simplificação aqui, sem variações de preços, nós vamos ter uma mudança na mesma dimensão. Veremos na sequência. Nos dados de fluxo ainda, na conta capital e financeira, nós tivemos uma saída de dólares dessa economia de 50 bilhões de dólares. Essa saída representa a constituição de ativos. São empresas, indivíduos que estão constituindo ativos no exterior e, portanto, os recursos estão saindo da nossa economia em análise e nós lançamos isso a débito, do ponto de vista das respectivas contas, e a crédito na conta de haveres de curto prazo. Por outro lado, estão entrando 100 bilhões de dólares nessa economia, que representam a constituição de passivos. O que são esses 100 bilhões de dólares? São empresas de não residentes comprando empresas de residentes ou aportando capital aqui, na forma de investimento direto, é a aquisição de ações, de títulos de dívida. Então, houve nessa economia a diferença entre o conjunto de ativos e de passivos, uma entrada líquida de capitais de 50 bilhões de dólares nessa economia, que representam uma maior constituição de passivos do que de ativos. Qual é o resultado global do balanço de pagamentos? É a conta corrente, é a conta capital e financeira e erros e omissões. Então, menos 20, mais 50, mais 0. Então, houve um superávit no balanço de pagamentos de 30 bilhões que equivale a um acúmulo de ativos de reserva, um caixa que vai crescer também em 30 bilhões. Mas, como o registro é com sinal trocado, lá nós temos haveres de curto prazo de menos 30. Mas lembrando que o resultado global do balanço de pagamentos é haveres de curto prazo, ou variação de reservas, com sinal negativo. 30 vai ser igual a menos 30. Então já observamos aqui aquilo que nós tínhamos analiticamente trabalhado. Agora vamos ver como é que isso fica do ponto de vista de estoques, da posição internacional de investimentos, ou daquela abordagem do endividamento. Vejamos
Vejamos agora a implicação do resultado anterior sobre a posição internacional de investimentos, assumindo uma enorme simplificação que não houve variações de preços ou outros ajustes contábeis. Então, a primeira coluna mostra qual era a posição internacional de investimentos no ano 1, lembrando que essa posição é a diferença entre o ativo total e o passivo total. O ativo era de 1.000, o passivo de 500, portanto, a posição internacional de investimentos é de 500 também. Quais foram os fluxos ao longo do ano, resultado do que nós vimos anteriormente na conta capital e financeira, do balanço de pagamentos? Houve uma saída de capitais privados, as saídas foram da ordem de 50 bilhões de dólares, de ativos privados constituídos lá fora. O resultado final do balanço de pagamentos foi superavitário em 30 bilhões. Isso gerou um acúmulo de reservas por parte da autoridade monetária. Então, os ativos aqui, do ponto de vista de fluxos, experimentaram um incremento de 80 bilhões de dólares. Essa economia teve um aporte, uma entrada de capitais de 100 bilhões, mas isso representa a constituição de passivos, ou seja, não residentes que estão adquirindo ativos aqui, do ponto de vista da economia, da nossa economia, em análise, isso representa a constituição de passivos. Liquidamente, nós temos 80 em ativos, menos 100 em passivos, e uma variação de 20 negativa, constituindo mais passivos do que ativos. Esse menos 20 corresponde ao resultado em conta corrente, como nós tínhamos visto. Portanto, nós podemos ir lá para a nossa última coluna, observar que o novo volume de ativos sem variação de preços é o ativo do ano anterior, mais os fluxos constituídos no período, 80 bilhões, 50 em ativos privados e 30 em ativos de reserva. Então, o novo volume de ativos é de 1.080. Já os passivos passam de 500 para 600, porque houve um incremento de 100 bilhões. A nova posição internacional de investimentos é 1.080 menos 600, que é 480. Se eu estou olhando direto para o resultado final, bastaria olhar os 500 da posição líquida, mais a variação de menos 20, que vai dar os 480. Então, lembrando, sempre que um país tem um déficit em conta corrente, isso representa uma piora na posição internacional de investimento. Se tivesse sido, se nós tivéssemos feito com um sinal contrário e o resultado fosse um superávit em conta corrente, independentemente do que acontecesse na conta capital e financeira, o resultado final seria uma melhoria na posição internacional de investimentos. Agora, nós vamos ter uma sequência de exemplos numéricos que vocês vão poder trabalhar em casa, mas que lá no final vai nos gerar uma matriz em que nós vamos observar, por um lado, os resultados nas contas operacionais, por outro, seus impactos na conta de haveres de curto prazo na conta caixa. Então, por exemplo, uma exportação de mercadorias em que o exportador recebe à vista de 22 bilhões, 22.349 milhões, 22 bilhões, vai ter um crédito na conta de exportações e o registro correspondente, lembrando, pelo método das partidas dobradas, cada registro tem uma correspondência. Então, se houve um registro de crédito na conta de exportações de mercadorias na balança comercial, há um registro de débito em algum outro lugar, nesse caso, na conta de haveres de curto prazo. Até a versão quinta do Manual de Balanço de Pagamentos, a convenção de sinais é aquela que nós havíamos já discutido. Entrada de dólares na economia, um crédito. Saída, um débito. O caixa ao contrário, subiu o caixa negativo, desceu o caixa positivo. Então, nessa primeira operação, nós vamos ter naquela nossa matriz, vocês vão observar depois, um sinal positivo em exportações e negativo do mesmo valor em haveres de curto prazo, é que o caixa subiu. Uma segunda operação, é uma importação de mercadorias nesse valor que está registrado, 14 bilhões e 44 milhões de dólares. E de equipamentos, de 30 milhões de dólares, só que os equipamentos não foram objeto de pagamento à vista, mas de um financiamento no mesmo valor. Então, a importação total é de 14 com 74 milhões, 14 bilhões com 74 milhões. Mas os créditos correspondentes, porque isso vai ser lançado a débito em mercadorias, nós vamos ter um crédito na conta caixa
haveres de curto prazo, o caixa diminuiu. E um crédito em financiamentos, né, lá na nossa conta capital e financeira. Financiamentos ou empréstimos. Aqui nós temos mais 3 operações que seguem a mesma lógica. Há um crédito em alguma conta e o correspondente débito na seguinte. Então, se há um pagamento ao exterior por viagens internacionais, né, há um débito em serviços e um crédito em haveres de curto prazo. E assim, né, também um pagamento de transporte e de seguros. Remessa de recursos para o exterior, a mesma coisa. Né? Recebimento de juros, a mesma lógica. Sempre um crédito numa conta, débito em outra. Em juros, em serviços e renda, sempre tem receitas, sempre tem despesas. E um correspondente efeito na nossa conta de haveres de curto prazo. A conta 6 é a mesma lógica. Aqui nós temos a conta 7 um pouquinho diferente, né, do que das anteriores. Por que isso? Porque é um recebimento de donativos em dinheiro no valor de 86 bilhões e doação de 30 milhões em mercadorias. Quando nós temos um recebimento de donativos, né, a economia está recebendo uma ajuda humanitária, por exemplo, isso entra em transferências unilaterais, porque é uma operação que não tem contrapartida. Então eu vou ter um crédito em transferências unilaterais e um débito correspondente no caixa que aumentou. Agora, se essa doação, né, ela é em mercadorias, eu vou ter uma operação na balança comercial e uma correspondência na conta de transferências laterais, porque o caixa não se altera. A doação não foi em dinheiro, a doação foi em mercadorias. Essas outras 3 operações, de novo, a mesma lógica, né, em que há um crédito numa conta e o outro efeito sobre haveres de curto prazo, com sinal contrário. Quando há um pagamento, o caixa diminui, crédito caixa, né, debita a conta lá de cima em que está saindo a divisa do país, divisa e dólar aqui é a mesma coisa, saída de dólares ou saída de divisas é a mesma coisa. Quando há uma entrada de recursos na economia, eu tenho um crédito correspondente na conta operacional, o caixa aumentou, tem um débito no caixa. Agora nós temos todas as operações nessa forma de matriz. Cada coluna é a operação correspondente, as linhas têm as contas respectivas. Então a primeira operação, só para lembrar, era uma exportação. Então eu tenho um valor creditado na balança comercial exportações de mercadoria e o haveres de curto prazo, que é o caixa, tem um sinal oposto. A segunda operação, a segunda coluna, era uma importação, uma parte à vista, uma parte financiada. Então o total das importações é aquele 14 bilhões e 74 milhões, né, dos quais eu tenho um pagamento à vista e, portanto, eu credito caixa de 14,44 e uma parcela financiada de 30 bilhões. Seguem as demais operações, né, que vocês estão observando, sempre lembrando que assim a transação correspondente à coluna 7 são aqueles donativos. Né? Um donativo corresponde a 86 bilhões, que aquela economia, 86 milhões, perdão, que aquela economia está recebendo em dinheiro. Então, entra um crédito em donativos e entra um aumento do caixa em 86 bilhões. Mas essa mesma economia doa para o exterior 30 bilhões, só que 30 milhões, só que na forma de mercadorias. Então, eu vou ter uma exportação, um registro de exportação, só que o débito correspondente não é na conta de caixa, a conta caixa não aumenta. Né? O que vai acontecer aqui é um aumento, um débito na conta de transferências unilaterais. Se nós somarmos em linha e depois somarmos o conjunto naquela última coluna, nós temos todas as operações de exportações, todas as importações, de viagens, transportes, seguros, etc. Isso pode nos gerar o resultado final, né, do balanço de pagamentos, que vai ter uma correspondência idêntica em termos de variação de haveres de reserva. Ora, consolidando, nós lembramos que déficits em conta corrente, o superávit vai ser o contrário, podem estar acontecendo, né, ou tem uma implicação, uma primeira interpretação,
que o déficit em conta corrente necessariamente piora a posição internacional de investimentos, porque eu vou ter que ou vender reservas ou acumular mais passivos do que ativos para financiá-lo. O superávit ao contrário. Do ponto de vista da abordagem da absorção, um déficit em conta corrente significa que eu gasto mais, que é a minha absorção, do que eu tenho de renda, que é a minha renda nacional. O superávit ao contrário, eu gasto menos do que eu tenho de renda. E do ponto de vista do olhar externo, eu posso perceber que o déficit em conta corrente, porque o setor privado investe mais do que poupa e ou o setor público gasta mais do que arrecada. A ênfase em uma ou outra interpretação pode gerar políticas distintas. Se o meu foco é na abordagem da absorção, eu posso definir uma redução do volume de absorção, por meio, por exemplo, de políticas fiscais e monetárias contracionistas. Se eu assumo que há um excesso de endividamento, eu vou ter que trabalhar a questão, né, de como financiar esse excesso de endividamento. Ou eu posso perceber como um problema de natureza fiscal, né, que eu estou com um desequilíbrio da relação poupança e investimento, porque é uma despoupança do setor público, né? Em todo caso, independentemente da interpretação da ênfase para solucionar o problema, né, o fato é que a economia vai piorando a sua posição internacional de investimentos e tem um déficit. O raciocínio para superávit é o contrário. Os ajustes do balanço de pagamentos podem acontecer por políticas as mais diversas, e dependendo do momento histórico, umas podem ser utilizadas mais do que outras. Restrições às importações, promoção de exportações, controles de capitais, mudanças de preços macroeconômicos para estimular ou desestimular o gasto doméstico ou os gastos com a produção do resto do mundo, quando eu tento fazer uma desvalorização da taxa real de câmbio. Tudo isso nós vamos tratar mais na parte macroeconômica da disciplina.